E bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário, ativação do Espírito Santo em nós. Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo, Deus quer falar conosco. Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos aqui e vamos começar, consagrando, apresentando este momento ao nosso Pai Todo-Poderoso, a Deus Filho, Jesus. Então vamos lá. Ó querido Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, te agradecemos por este momento e consagramos a Ti, te damos total liberdade nesta manhã. Eu me coloco à disposição, agradeço por essa oportunidade, me coloco à disposição. Usa-me como instrumento do Senhor, coloque as palavras necessárias para o nosso alimento do dia, alimento do nosso espírito. E eu te dou total liberdade neste momento, a cada segundo, a cada minuto do meu dia. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Esse devocional é totalmente seu. A honra e a glória sempre é sua, menos de nós, menos de mim, mais do Senhor. Que o Senhor apareça em nossas vidas, que apareça por todas as partes, por todas as nações. Amém, 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 amém. E ainda nessa frequência, que a gente exercite, que a gente tenha atitudes de dar graças a todo o tempo, para que de fato que a gente seja, tudo que a gente exercita, tudo que a gente tem hábito diário. Na verdade, não é só nenhuma vez, mas a meta seria a todo tempo, dê graças a todo tempo. Tudo que nos acontece, seja no momento alegre, no momento de adversidade, que a gente ande no Espírito, que a gente andando no Espírito, a gente vai estar andando o quê? A gente vai estar andando na visão, na palavra, no que Deus, por meio de nós, vai nos direcionar, vai nos falar. Para que a gente veja ou dê graças a todo tempo, seja no momento alegre ou no momento de adversidade. Que essa sabedoria, que esse discernimento venha direto da fonte do reino de Deus. Então vamos lá. Eu agradeço, vamos agradecer. Oh, querido Pai, querido amado, nosso Pai Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Eu agradeço, eu agradeço pela sua presença, pelo seu amor, pelo seu direcionamento, pelo seu resgate. Eu agradeço, Senhor, agradeço pelo alimento de cada dia, pela casa que habito no momento presente. Agradeço pelas bênçãos já concedidas, as do presente e as do futuro, Senhor. E também momentos, às vezes é desagradável, sim, passar por momentos desafiadores, momentos que nos causa até um incômodo, mas em Ti, Senhor, junto, tudo se torna algo de maturidade, de entendermos que tudo é permissão, tudo às vezes também vem por conta de consequências nossas, mas que vem para nos mostrar que é possível ter uma nova vida, um novo comportamento, um novo dia, um renovo e um aprendizado, um preparo para que sejamos de fato filhos, que eu seja filha sobre a rocha e não sobre a areia. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço. Amém, 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 amém. Então vamos lá. Vamos ver qual que é o alimento de hoje. Orando as orações de Deus. Essa é poderosa. Isaías 55:9 fala: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Creio que uma das razões pelas quais às vezes não nos sentimos realizados na oração, ou sentimos que não terminamos de orar sobre uma questão,
é porque passamos muito tempo apenas fazendo as nossas orações. Mas eu lhe digo que existe um caminho melhor, mais elevado e mais eficaz: orar as orações de Deus. Para ser sincera com você, a Joyce Meyer fala aqui, se eu estiver fazendo a minha oração, posso orar por alguma coisa por 15 minutos e ainda sentir que a oração está inacabada. Mas se eu estiver sendo dirigida pelo Espírito Santo e orando a oração de Deus, posso dizer 2 frases e me sentir totalmente satisfeita. Descobri que quando faço orações dirigidas pelo Espírito, elas geralmente são mais simples e mais curtas que as minhas. Elas são diretas, vão direto ao ponto, sinto-me satisfeita porque a tarefa parece ter sido cumprida quando oro do jeito de Deus em vez de orar do meu jeito. Quando oramos da nossa maneira, geralmente nos concentramos em orar por coisas e circunstâncias carnais. Mas se formos guiados por Deus, nos surpreenderemos orando pelas coisas eternas, como a pureza dos nossos pensamentos e motivos e por um relacionamento mais profundo com Deus. Peça a Deus para ensinar você a orar as orações dele em vez das suas. E você terá muito mais prazer em orar. A palavra de Deus para você hoje: ore as orações de Deus e não as suas orações. É a gente começar, Vou dar chaves poderosas aqui, na prática. Às vezes a gente fica na teoria, mas a gente não entende, como que eu aplico isso na prática. Como que a gente vai aplicar na prática? Isso, como que a gente vai ter orações guiadas por Deus, pelo Espírito Santo? Comece com um ato poderosíssimo, que é o que a gente já exercitar o amor, para que a gente ame a Deus em primeiro lugar, antes de todas as coisas, que é o quê? É glorificando, é dizendo que você o ama, eu amo. Mesmo que você ainda não sinta isso por completo, tudo é um exercício. Seja sincero, seja autêntico com Deus, mas mostre o seu amor. Tira de você, mostre, eu te amo, o Senhor é o Todo-Poderoso. Veja o que vem de você de forma genuína. Depois, convide o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, para estar neste momento. Confia, a gente precisa confiar. Até nos nossos pedidos de orações, para a gente ir direto ao ponto e nos pouparmos de determinadas coisas, é necessário até uma verificação. Você conversar de forma genuína, sabe? Conversar, querido Pai, Espírito Santo, querido Pai, tá me vindo isso no meu coração, esse desejo é carnal, esse desejo é algo da minha alma, alguma informação que tá aqui da minha alma, ou algo que eu não tenho nem consciência, mas também inconsciente, de coisas que eu acessei, de coisas que eu vi, e que eu acho que vão ser bom pra mim. Mostra pra mim, mas se não for, me mostre qual a oração, qual a forma que eu oro, até às vezes, se realmente é do nosso, se tá dentro, Deus colocou no nosso coração, deu de formato de sonho, de visão, o que foi. Mas verifica com Ele, me compreende? Verifica com Ele, deixe Ele fazer a oração para você. E realmente, ela fala, eu também percebi muito, que as orações são curtas. Às vezes até as pessoas vão olhar e falar, nossa, ela já fez essa oração. E aí a oração, uma oração curta, eu compreendo que Deus é objetivo. Que Deus, ele também é objetivo, porque se ele nos guia a fazer orações curtas, ele é objetivo, não tem por que ficar, isso, aquilo. Pronto, ligou para o céu. Temos a nossa atitude, mas que seja totalmente guiada e pautada por Ele. Então é você chamar, entregar o controle. Agora, enquanto você quiser estar no controle, estar na evidência, você vai viver achando, e aí depois vem às vezes até consequências, na sua vida e você não entende. Aí você quer se afastar de Deus, aí você quer ficar chateado com Deus. Isso é justo? É justo?
Quem fez as orações, quem fez as decisões foi você. Você ligou para o céu. A forma que você acha que é melhor para você. E não como Deus, ele vê. Porque Deus já preparou todos os planos, os propósitos. Deus está em todos os lugares. Deus lê pensamentos, mentes. Então ele sabe. Ele sabe a intenção, sabe o tempo, sabe se é verdade ou se não é. De pessoas. Lógico que quanto mais a gente se aprofunda, mergulha no oceano, a gente vai tendo visão. Mas essa visão nunca vai ser por completo, abundante, poderosa, comparando com Deus. Não adianta a gente querer comparar, não adianta a gente querer, né, disputar. Por que Lúcifer, Satanás, foi lançado para a terra, foi expulso? Porque ele quis concorrer com Deus, ele quis ser Deus. Compreende? Deus é Deus. Mesmo que você aceite ou não aceite, Deus é Deus. Você só está aqui, cada um de nós estamos aqui, porque Ele permitiu, porque Ele criou a gente com muito amor. E Ele não tem planos para nos causar danos, que é o que também é um grande engano aqui na Terra. De achar, tá me castigando, tá me castigando. Agora, quais são as atitudes que estamos tendo? Quais são as atitudes? Deus fala, entrega o controle. Ele dá a direção. De forma não rude, mas de forma suave. Uma voz suave, uma direção suave. Aí que às vezes queremos andar? Como nós olhamos. Às vezes é uma criação que você teve, pesada, rígida, ou de gritos, o que for. E aí tá dentro de você, e aí você coloca como se Deus fosse dessa forma. Deus é um Deus de organização, disciplina. Por quê? Porque Ele não faz filhos para andar sobre a areia, para uma primeira tempestade desaba tudo. A estrutura desmonta. Mas Ele prepara a gente para sermos filhos fortes, para fazermos a nossa jornada, os planos, cumprir os planos, os propósitos aqui na Terra e de forma de desfrute, a todo tempo desfrutando, mas com o quê? Com maturidade. Com maturidade, que a gente tenha assim ativado a nossa criança interior dentro de nós aqui. Por quê? Porque essa criança ela ajuda a fazer o que precisa ser feito. Ela ajuda, né? Quando um pai quer disciplinar uma criança, o que ela faz? Ela cede, né? Ela cede para o que precisa ser feito. Ela adora ao Senhor de forma verdadeira. Ela tem a pureza. E é isso que nós, adultos, precisamos ter também. Mas é numa dosagem. Ali, só aquilo, no equilíbrio. Mas a maturidade precisa existir. Por isso que nós precisamos nos tornar maduros espiritualmente. Porque a espiritualidade é o primeiro pilar, é a base. Se tiver essa maturidade espiritual, essa base, todas as coisas são acrescentadas. O reino de Deus, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. É espiritualmente, é espiritual. Compreende? É o nosso espírito. O nosso espírito precisa estar em evidência. É por meio do nosso espírito que precisa ser governado. E não a nossa alma e a nossa carne governar o nosso espírito. Compreende? Quer dizer, ele se torna até morto dentro de nós. A gente acaba andando pela alma, pela carne. E ele precisa ser o quê? Ele precisa ser, como fala? Ser ligado. Tá em evidência, é ele que governa. Por quê? Porque é Deus governando em nós. Compreende? Direcionando em nós. E a experiência começa dessa forma, como hoje o tema fala orando as orações de Deus. É quando você fala, começa até a falar. Liga para o céu, menos de mim, mais do Senhor, menos de mim, mais do Senhor. Ai, mas porque eu sou uma pessoa humilde, ai, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Gente, às vezes a gente não consegue ver como nós estamos sendo. Qual o problema de você falar? Quem tem problema de falar isso é porque não tem humildade. Quem tem um problema de falar isso é porque o ego tá querendo engolir. Quem não tem postura de falar isso é porque não tá sendo. Entende? Então tudo é prática, é praticando. Então pratica que as experiências sobrenaturais em Deus vão começar a acontecer de forma abundantemente.
Tudo que a gente busca, tudo que a gente aplica na nossa vida é o que cresce. Coloca isso na sua cabeça. Então, por isso que a gente tem que vigiar, orar e vigiar. Vigia o que você está se alimentando, o que você está buscando, o que você está fazendo. Porque é o que de fato vai crescendo. Quanto mais buscamos, vai virando em evidência. Então, vigiai. Então, é sobre isso. Amém, amém, amém. Sejam muito bem-vindos aqui. Que Deus abençoe poderosamente, abundantemente, Rose, Janilson, Edir, Maria, todos vocês e a família de cada um de vocês, que vocês sejam cheios cada vez mais do Espírito Santo de Deus, porque se a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, nós temos visão dos céus para a terra, na nossa vida e transbordar para a vida de outras pessoas. Somos a própria luz de Jesus, aonde tiver trevas e engano, que é o tempo que nós estamos, um tempo de engano, que a tendência, conforme a palavra, é aumentar. A gente só consegue se sustentar na presença do Senhor. A gente estando cheio do Espírito Santo de nós, a gente entregar o controle para Ele e que seja feito dessa forma. Eu desejo, eu profetizo sobre a sua vida uma semana sobrenatural, uma semana de novidades vindas do céu para a sua vida, experiências sobrenaturais e que você sinta a presença de Deus, para que isso esteja em primeiro lugar e que todas as coisas possam ser acrescentadas. Descansa no seu problema, descansa nos seus desafios, todos nós temos. Mas quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente tem um Deus vivo dentro de nós, todas as coisas são acrescentadas. Deus não mente. Então confia, faça a sua parte. Se tiver que só ir para a direita, só vai para a direita. Espera o Todo-Poderoso, que o Todo-Poderoso Ele faz, Ele é fiel. Mas a primeira atitude que precisamos ter é o crer. Crer no que não vemos, mas que vai acontecer. O tempo dele, o tempo certo. Nos permitirmos, passar pelo processo de aprendizado, de lapidação e desfrutarmos. Seja feliz a todo tempo. A todo tempo. A todo tempo. Amém, amém, amém.